os outros, vamos avançar um bocadinho mais na descoberta das palavras do pregador, de Salomão. Tentei explicar-vos nas duas mensagens anteriores, tentei explicar-vos que Salomão era uma pessoa especial, a quem Deus tornou ainda mais especial, mas como muitas vezes acontece connosco, porque desviou o seu olhar do essencial, e o essencial era a sua ligação íntima e profunda com Deus, ele acabou por cair em tentações que trouxeram enormes problemas, não só a ele, mas também à sua família e, generalizando à família mais alargada, ao seu próprio povo. O pregador que se tornou Salomão quis ajudar-nos a perceber melhor algumas armadilhas que o inimigo, neste jogo de xadrez que está sendo o conflito entre o bem e o mal, e entre estes dois reis, que é Satanás e Jesus Cristo. Então, o pregador quis que nós estivéssemos alerta para essas armadilhas e que pudéssemos estar preparados para melhor as enfrentar e não cair, pelo menos, naqueles erros mais básicos em que Salomão caiu. Aqueles mais terríveis e que eu vos expliquei, certamente que nós não iremos cair neles. Graças a Deus por isso. O mundo mudou, hoje as coisas já não são mais como antigamente, mas não sabemos o futuro. E uma coisa que todos nós temos comentado muito ultimamente e que se está a tornar geral em todo o mundo, é que o mundo está a ficar muito perigoso. Há até quem diga que ele está louco, e nós não sabemos o que é que será o amanhã e o que é que virá no amanhã. Então temos jovens ou adultos, temos que estar muito atentos às palavras da profecia para podermos manter um curso sereno de ação e uma fé bem firme que nos permita estar fundamentados na esperança da vinda de Jesus. Sabem que cada vez mais se fala, e o autor das mensagens desta semana, o pastor Vítor Armenteros, também falou nisso, cada vez mais, e aqueles que leram já a revista vão já entender o que eu estou querendo dizer, cada vez mais se fala de que a nossa sociedade vive à boleia ou atrás de influencers. Ontem falámos nisso. Eu, quer na igreja, com os jovens, quer no meu trabalho, onde eu também dou consultas a muitos jovens, adolescentes ou mais velhos, cada vez mais eles falam de influencers. Nas nossas conversas, porque nós tentamos sempre criar ali algumas pontes entre eu e eles, vamos buscar um ou outro tema, tentamos perguntar aqui ou ali isto ou aquilo, e cada vez mais a conversa é de influencers ou sobre influencers. Isto é muito, muito interessante, e o pastor Vítor Armenteros foi buscar a mensagem do pregador de Salomão para nos alertar para os influencers. É muito interessante porque há mesmo meninas de 10, 11 anos que vêm à consulta, rapazes de 10, 11 anos que vêm à consulta, e às vezes eu ainda não me perguntei nada e eles perguntam-me logo: conhece a pessoa tal? Ou conhece fulano tal? E eu: não, olha, nunca. É o influencer. Como é que o enfermeiro não conhece a pessoa tal? E eu: bem, eu não conheço a pessoa, mas então explica-me lá o que é que ela diz. E depois começa uma série de descrições daquilo que aquela pessoa diz, supostamente para influenciar aqueles que acreditarem nela. Mas sabem que um dos maiores problemas de Salomão foi precisamente o ter dado ouvidos aos influencers? Vejam lá se vocês conseguem recordar das mensagens que eu já tive o privilégio de partilhar convosco. Quem eram os influencers na época de Salomão? Não eram certamente os cantores, os bloggers, os tiktokers que hoje nós conhecemos. Mas quem eram os influencers da época de Salomão? Eram os que tinham a sabedoria que ele mencionou no livro, que eram mais sábios. Pode ser, mais. As mulheres. Olha, interessante, as mulheres. Sim, houve ali umas influencers mais. Os outros reis, mais. Os deuses, muito bem dito, os outros deuses, mais. Há um, pelo menos, que vocês ainda não falaram, que nós falámos muito aqui.
Lembram-se quando Salomão começou lá na sua política diplomática a querer fazer as alianças com o rei do Egito, depois com o de Amon, depois com Moab e por ali fora. Quando o rei Salomão começou a criar os laços, ou a querer estreitar os laços com esses povos, ele teve, porque era a política da época, ele teve que casar com moças que eram filhas dos reis desses povos, princesas. E trouxe-as para Jerusalém, certo? Lá vêm as influencers. Mas à boleia dessas influências vieram outros influencers que eram os deuses, disse ali a menina, mas entre os deuses e as mulheres estavam os sacerdotes. Os sacerdotes. Ou seja, eles vieram com elas, porque elas não vieram sozinhas. Não pensemos isso. Elas vieram com o seu séquito, as suas comitivas, e nas suas comitivas vinham os seus sacerdotes. E estes agora vêm implantar em Israel novas maneiras de adorar e adorar, sobretudo, outros deuses. Agora, a pergunta que eu faço é: e no nosso tempo? Será que ainda existem tentativas de nos levar a querer adorar outros deuses? E será que essas tentativas não estarão também a ser feitas tentando influenciar-nos por sacerdotes modernos? É disso que vai falar a mensagem que trazemos hoje. Deixa-me passar aqui o slide. Deixa-me cá ver. Pronto. Salomão, no livro do Eclesiastes, recordam-se que eu partilhei convosco que o livro do Eclesiastes tinha um objetivo. Era, depois de ele ter visto, ter percebido que as escolhas que fez tinham sido profundamente erradas, ele tinha-se desviado daquele padrão que foi o primeiro momento, aquela grande assembleia que ele fez antes de começar a reinar, em que reúne lá no Monte Gibeon, na velhinha tenda do encontro, reúne os principais líderes daquela nação e pede a Deus que lhe dê sabedoria para orientar aquele povo. Esse foi o primeiro momento. Mas depois, quando ele reconhece que afinal se tinha desviado desse padrão, desse ideal, e que agora estava muito longe, mas infelizmente não era só ele que estava longe, era toda a sua nação. E aquilo acabou por dar naquela tragédia da separação, quando ele morre, Reino do Norte, Reino do Sul. Mas, meus queridos, Salomão, no momento em que reflete, e por isso eu gostei desta ilustração, desta imagem que trago hoje aqui, tenta imaginar Salomão sozinho lá sentado num banco, algures, num dos montes lá de Israel, a refletir sobre o que afinal tinha sido a sua escolha, ao afastar-se de Deus, e ele diz estas palavras que nos escreve no livro do Eclesiastes, o pregador: não há nada de novo debaixo do sol. Por isso a minha pergunta, e hoje? Na época de Salomão houve aquela dificuldade toda dos influencers. E hoje, quando eu olho para os jovens que vêm lá à minha consulta e me dizem: conhece a pessoa tal? Bem, é lógico que eu fico curioso e depois vou pesquisar sobre a pessoa tal. E as ideias da pessoa tal assustam. E depois vem outro jovem: conhece um influencer assim? Eu não conheço, mas vou pesquisar, vou me informar. E quando eu me informo, assusto-me. E depois ainda me assusto mais quando eu chego à igreja e vejo alguns dos nossos jovens, não sei se são vocês, não estou a dizer, mas alguns dos nossos jovens que parece que estão a querer colocar a tal influencer ou o tal influencer num pedestal. Quer dizer, aquilo que aquela pessoa diz é que é. Esquecemos-nos que nós temos um influencer por excelência, e terminaremos a mensagem de hoje falando dele, que está revelado aqui na palavra, na santa palavra. E Salomão, ao escrever o livro do Eclesiastes, que é o pregador, tem esse objetivo. Ele começa por dizer: não há nada de novo debaixo do sol. Não pensem. O inimigo é o mesmo. O conflito continua a ser o mesmo desde a origem, desde Adão e Eva. O conflito é entre o bem e o mal. E aquele que quer influenciar o mal e aquele que quer influenciar o bem. O conflito é o mesmo. Por isso não há nada de novo debaixo do sol. E depois ele diz ainda: eu tenho visto todas as atividades que ocorrem sobre o sol.
É engraçado que no início do livro do Eclesiastes, esta expressão debaixo do sol ou sob o sol aparece várias vezes, para nos mostrar que toda a nossa vida está no fundo como que condicionada por esta máxima. Eu tenho visto todas as atividades que ocorrem sob o sol, mas sabes que mais? Tudo é fugaz. É como se estivéssemos querendo perseguir o vento. O vento ou o fumo. Ontem falámos nessas duas situações físicas. Vento ou fumo. Alguém consegue agarrar o vento? Alguém consegue agarrar o fumo? Assim é tudo o que acontece debaixo do sol. Pensava Salomão. Assim é, atenção, se nós estivermos numa perspectiva distante da do nosso Deus. Porque quando estamos ligados ao nosso Deus, será que continua a ser tudo fugaz, tudo vão, tudo nada? É o contrário. E é isso que Salomão nos vai dizer no final do Eclesiastes. Eu já ontem partilhei convosco, antecipei, o final do Eclesiastes. Encontramos o mesmo Salomão que diz: não há nada de novo, tudo é fugaz, tudo é vão, tudo é fumo, tudo é vento, tudo é nada. Nada, o tema da semana de oração. Mas encontramos-lo a dizer que afinal em Deus há tudo. E em Deus temos, ou podemos ter, tudo. Meus queridos, o pregador coloca-nos perante realidades. Neste caso coloca os jovens, os adultos também, mas como esta é a Semana dos Jovens, eu vou-me reter à nossa palavra jovens, não é? O pregador coloca os jovens, ou quer colocar os jovens, porque o desafio é ler e estudar aquilo que ele escreveu, os conselhos que ele deu, este é o desafio para vocês, coloca perante realidades. Uma dessas realidades não vem mencionada aqui na revista, mas eu queria partilhar convosco. Eu contei-vos, meditei durante algum momento com vocês sobre aquela tragédia terrível que foi os deuses pagãos terem vindo para Israel. E a consequência mais terrível da vinda dos deuses pagãos para Israel foram, vocês ontem falaram e eu aqui também partilhei, os sacrifícios humanos. Agora, pergunta, como é que Salomão foi capaz de chegar àquele ponto de ter permitido que no seu país entrasse aquela adoração tão estranha que levou àquela tragédia? Quem me quer responder? Como é que foi possível? É que há um elo comum entre ele, que também faz ligação ao passado, mas que liga ao nosso presente. E aqueles que já leram os escritos de Ellen White, nomeadamente o Grande Conflito, daqui a bocadinho já vão perceber o que eu estou a querer dizer. O que é que fez com que Salomão caísse tão baixo naquela tragédia terrível, naquela armadilha de Satanás, de permitir que houvesse aqueles sacrifícios humanos, repara, jovens levados para um altar e imolados ao Deus Moloque, ao Deus Baal e a outros? O que é que fez com que ele... O ego, sim, o ego, pronto, achou-se, eu afinal sou o mais sábio, mas há um elemento comum, não fazia parte inicialmente das nossas meditações, não está na revista, mas eu quis trazê-lo porque é o alerta para nós hoje. Há um elemento que atravessa a história, no qual Satanás sempre se fundamentou, sempre se baseou e sempre utilizou para utilizar como armadilha para nos afastar de Deus. Basta vocês pensarem na nossa igreja e nas outras igrejas ao redor. Até nas outras religiões que há no mundo, são várias as que existem. Que elemento é esse? Quem é que consegue adivinhar? Quem consegue adivinhar? Aqui, jovens, deixem-me vir para aqui para o pé de vocês. É porque eu vou-vos desafiar a estudar isso. Quantos são batizados dos que estamos aqui? Vocês são todos. Fizeram estudos com o vosso pastor? Falaram desse elemento. Mas eu vou-vos desafiar a escavar mais fundo, a aprofundar mais. Peçam ao pastor que vos, aos anciãos, aos vossos diretores jovens, que vos faça estudar mais esse tema. Há um tema, meus queridos, que fez com que aquele povo resvalasse para aquela tão grande tragédia. A idolatria, dir-me-ão vocês, já ouvi soltar aí. A idolatria, verdade, mas a idolatria, as religiões pagãs assentam em quê? Essencialmente. Podemos dizer na forma A, na forma B, no ritual C, no ritual D, mas o que é que está na raiz
de todos os paganismos? O quê? A adoração, sim, mas a quê? A imagens, ok, mas há um elemento que está presente em todos os paganismos e que não está presente na nossa adoração. Há espíritos. Há espíritos, irmão. Em Ellen White diz que os espíritos dos demónios se infiltraram na adoração de Israel, levando-os para longe de Deus. Ao longo da história, sempre foi o espiritismo, quando se infiltrou no seio do povo de Deus, a levá-lo para os sítios mais terríveis, como foi o caso de Salomão. Aqueles deuses que vieram do Egito e de Amon e de Moab, aqueles sacerdotes que vieram com os seus cultos para Israel, faziam cultos baseados em quê? Na adoração aos espíritos. Que eles acreditavam serem espíritos, mas que na realidade eram demónios. O próprio Jesus o veio a dizer mais tarde. Espíritos de demónios. E agora nós entramos no nosso mundo, na nossa época, e para que é que a irmã Ellen White nos alerta? Quem ler o Grande Conflito percebe logo isso. Ela alerta-nos para quê? Para estarmos atentos sobretudo a quê? Às tentativas que o inimigo iria fazer no nosso tempo, para nos afastar de Deus, sobretudo através do espiritismo. Quem já leu o Grande Conflito já está a ver onde é que eu estou a fundamentar-me. Portanto, Salomão teve esse erro, permitiu que o espiritismo entrasse no seu povo e daí eles terem ido àquelas práticas terríveis. E no nosso tempo, cada vez mais as pessoas se deixam fascinar pelo espiritismo. Eu, por exemplo, eu converso muito com jovens lá na igreja. Às vezes sentamos lá nas atividades e nas conversas vêm os filmes que nós vemos, as séries que nós vemos. Digam uma série ou um filme. Olha, há dias eu estava com a minha mulher a ver um filme, sentámos, queríamos ver um filme romântico, ela gosta muito de romance, eu sou mais de filmes assim, ficção científica, ação, aquelas coisas, mas ela gosta muito. Então sentámos e ela diz, olha, eu tenho aqui um filme que me parece ser muito bom. E nós sentámos-nos e vimos o filme. E realmente a história era fantástica, era uma história muito bonita, uma história mesmo, pronto, comoveu-nos. Até chegarmos à última cena e percebermos que uma das personagens que atravessa todo o filme, afinal, estava morta. Era um espírito. Era uma alma que andava ali caridosa, bondosa, a querer ajudar outra personagem do filme. E durante todo o filme, aquela alma andou ali a ajudar a pessoa que estava viva, mas ela já tinha morrido. E nós só percebemos isso no final do filme. Agora, o que é que diz a Bíblia sobre o estado do homem na morte? Estão a ver, meus queridos, os influencers trabalham muito a este nível, distorcer aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que nós sabemos ser a realidade, para aos poucos ir pondo na nossa mente ideias que podem não ser verdade. E agora deixem-me partilhar convosco uma coisa. Já me aconteceu várias vezes, não sei se aconteceu convosco, mas já me aconteceu várias vezes falecerem pessoas minhas conhecidas e que são da igreja. E depois, no Facebook, no Instagram, começam para mim é mais o Facebook, porque eu estou noutro campeonato, não é? Mas começam pessoas a escrever mensagens de condolência para a família da pessoa que faleceu. E eu já dei por mim várias vezes a ler mensagens a dizer assim, mais uma estrelinha no céu a olhar por nós. Não fiques triste porque ela está lá em cima e agora vai cuidar de nós. Mas quem escreve isso são jovens e adultos adventistas. Também já vi o irmão. Irmãos, isso assusta-me. Então nós não sabemos o que a palavra de Deus diz. Olha o pregador a alertar-nos para as realidades. Então nós não sabemos o que diz Deus sobre... Entendem porque é que eu fui buscar esta temática? Os influenciadores, muitas vezes, têm um poder sobre nós que nós não conseguimos medir. E porque vamos muito na boleia das modas e dos tempos, por vezes baixamos a guarda. Foi o erro de Salomão. Com os influenciadores todos que vieram lá daqueles povos e daquelas religiões, baixou
guarda. E ao baixar a guarda, não percebeu a realidade. Que realidades temos nós dentro de nós? O pregador alerta-nos para a vida, diz que ela é frágil. E nós temos que ser humildes perante ela. Não podemos ser arrogantes como Salomão foi. Nós temos que ser muito humildes perante o que nos rodeia. A vida é frágil. A vida é frágil e ele compara ao vento e ao fumo. Já vimos, estamos a rever. Depois, a vida é vivida de forma superficial, diz ele no livro do Eclesiastes. A vida é de forma... Vivemos-la de forma superficial. Precisávamos de procurar uma vida com mais qualidade. E ele vai nos dizer mais à frente que para termos uma vida com mais qualidade, temos que buscar os conselhos de quem? De Deus e da sua palavra. E daqueles influenciadores que na realidade nós sabemos que nunca nos darão conselhos que serão prejudiciais para nós. Por exemplo, Salomão, de quem nós estamos a meditar esta semana. Depois, diz-nos que o tempo é precioso. São outras duas realidades que atravessam todo o livro do Eclesiastes. Vida e tempo. Vida frágil, tempo que é precioso. Mas que muitas vezes nós não conseguimos viver com qualidade. E cada vez mais se fala do tempo de qualidade que nós precisamos. Vocês já devem ter ouvido isso. Fala-se na televisão, lê-se nas revistas, fala-se na igreja. Em todo lado se fala que cada vez mais nós devíamos procurar ter tempo de qualidade. Este sábado à tarde, por exemplo, tivemos na nossa igreja uma irmã psicóloga a falar era no âmbito do Dia da Mulher, mas para todos os que estavam ali presentes, e ela centrava a sua mensagem na necessidade de nós termos tempo de qualidade. Os maridos terem tempo de qualidade para as esposas, os pais terem tempo de qualidade para os filhos terem tempo de qualidade para os pais, os jovens terem tempo de qualidade entre si. Cada vez mais precisamos de ponderar a qualidade e não apenas a superficialidade. Depois, o pregador coloca-nos perante desafios. Primeiro falou-nos das realidades, vida frágil, tempo que não é de qualidade, absorvemos-nos, a Bia dizia há bocadinho no início, que nós passamos o dia, dizia ela, o tempo das mulheres tem mais horas do que as 24 que nós sabemos. Bem, nós homens também, se tivéssemos 59, iríamos precisar de 71, essa é a grande verdade. Nós passamos o dia a correr e não há tempo para nada. Não é isso que vocês sentem? É o que eu sinto. Quantas vezes lá em casa nós falamos isso, eu e a Ana, não há tempo para nada. Não é? É a igreja, é o trabalho, é a lida da casa, é tanta coisa. Não há tempo para nada. E Salomão alerta-nos para isso. Tempo de qualidade. Onde é que nós podemos perceber como conseguir ter tempo de qualidade? Indo ter com aquele que nos quer dar vida e vida em abundância. O medicamento está lá, a receita está prescrita. Aliás, Vítor Armenteros, o pastor Armenteros, que escreveu as mensagens, contrapõe os influencers modernos, que também são os antigos, a um outro tipo de pessoas, a que ele chama prescritores. Prescritores, assim é que está bem dito. Ou seja, não ligamos aos influencers, porque eles não têm nada de novo para nos dizer, bem pelo contrário. E o que nos vão dizer é vão, é nada, mas tentemos ligar aos prescritores, aqueles que dizem coisas que nos podem ajudar realmente a ter mais vida, com mais abundância, com mais qualidade. Desafios. Ser sensível e estar atento. É uma das mensagens de Salomão no Eclesiastes. Ser sensível e estar atento. Atento a quê? Sensível a quê? Envolver-se em causas. Ter a noção de que à nossa volta há cada vez mais desigualdades sociais. Quantos de nós, jovens, adultos, estamos sensíveis ao que nos rodeia? Ontem falávamos do Zé António. Na nossa escola, quantos estamos sensíveis àqueles jovens, por exemplo, que sofrem bullying? Àqueles que não têm a capacidade de se defender como não tinha o Zé António? Lembram-se dele? Devo-vos ter falado dele? Quantos de nós estamos na igreja? Quantos estamos sensíveis a ajudar aqueles jovens com mais dificuldade? Lembro-me uma vez num acampamento na Costa de Lavos, um acampamento nacional.
Na altura eu fazia parte do núcleo do Porto e nós fomos ao acampamento. E levámos connosco uma menina, uma jovenzinha, que a saúde dela não era muito boa, era frágil. E nós chegámos lá ao acampamento e já sabem como são os acampamentos. Pistas para cá, pistas para lá, atividades daqui, atividades dali. E nós lá íamos à pista e, como todos os bons jovens desbravadores, nós o que é que queríamos? Era ganhar aquilo, era chegar ao fim, fomos nós que ganhámos. Só que tínhamos um problema. Nós dávamos meia dúzia de passos e a mocinha ficava logo... A respiração dela, aquilo começava logo assim a... E agora? Tínhamos ali um problema. Precisámos ficar atentos a que a vida tem que ser de qualidade. E às vezes ganhar não é o mais importante, diz o irmão. Eu ia dizer, às vezes ganhar também é perder. Às vezes perder também é ganhar. E nós percebemos que aonde vai um, tem que ir todos. Porque nós somos um só e esse em Jesus. Essa é também uma das mensagens de Salomão. Estão a ver? Envolver-se em causas porque há muita desigualdade social. Às vezes entre nós, sem nós estarmos atentos. Temos que abrir o olho e observar melhor. Depois, as alterações climáticas. Quantos de nós se envolvem nas causas climáticas? Sabem que o nosso mundo está a ficar completamente... Nós estamos a ver, o tempo à nossa volta cada vez está... É só falar com os mais velhos. Olhem, por exemplo, se quiserem perceber como é que o nosso mundo está a ficar completamente transtornado, falem com os agricultores velhinhos. Vão junto de um senhor que seja agricultor e que há muitos anos trabalha a terra e ouçam o que ele vos diz. O tempo está maluco, já não é nada como era antigamente, isto está tudo pernas para o ar. A gente antigamente sabia que no mês A plantava isto e no mês B nascia aquilo. E agora não sabemos quando é que havemos de plantar, nem o que é que vai nascer, nem quando vai nascer. O tempo está completamente e o nosso mundo está desregulado. Alterações climáticas. E a nossa contribuição de jovens adventistas? Vocês vão olhar, eu vou-vos lançar o desafio. Daqui a dias vamos ter o regional, o acampamento regional. Como eu estou a partilhar esta conversa com vocês, esta mensagem com vocês, pois vou lançar-vos também o desafio a vocês estarem atentos. Vejam como é que vai estar o nosso acampamento. Oxalá eu me engano. Mas vejam como é que vai estar. Agora estamos a falar de jovens adventistas que nunca deveriam deitar lixo para o chão, porque o lixo no chão faz o quê? Polui. E nós vimos de uma herança que é a herança que Deus confiou a Adão e Eva de ser o quê? De ser cuidadores, mordomos. Está certo o que tu disseste, mas mordomos, cuidadores da terra. Deus não nos disse para nós irmos para aqui agora sujar, estragar. Não disse nada disso. Disse, façam deste planeta melhor do que vocês o vão receber. Mas a gente fez isso? Ou estamos fazendo isso? É exatamente o contrário. Por todo lado estamos a estragar. E os resultados estão à vista nas alterações climáticas que muitos até negam. Alguns até bem influentes, como vocês já devem ter percebido nas notícias dos últimos tempos. Crises sociais. Há cada vez mais crises sociais. A Bíblia dizia que haveria nação contra nação, povo contra povo. O que é que nós estamos vendo cada vez mais? As pessoas se dividindo ao invés de juntarem esforços e todos juntos criarem um mundo melhor. Ora, a igreja pelo menos tem essa responsabilidade e os jovens ainda mais. Unirem-se uns aos outros. Que palavras disse Jesus? Já não há judeu nem há grego, nem há homem nem há mulher, não há nada disso aqui. Aqui todos são um e esse em Cristo. Então qual é o desafio para o jovem adventista? É juntar toda a gente, venha ela de onde vier, com as ideias e as capacidades que tiver, e agora todos juntos construir uma igreja melhor, mais forte e mais próspera. Com o seu pastor, com a sua liderança, construir uma igreja mais forte, mais próspera, que cative mais pessoas a querer vir e a viver a vida de qualidade que se pode encontrar aqui nesta casa de oração. Esse é o desafio também que o pregador nos traz. E depois temos as doenças mentais. A Bia, quando falou no início da saúde mental, é que esta está a ser realmente uma dificuldade enorme. Eu trabalho há vários anos
já trabalhei em hospitais, atualmente trabalho num centro de saúde. Meus queridos, eu nunca vi situações como as que estão a acontecer. É rara a semana em que não há pelo menos uma tentativa de agressão a um médico, a um enfermeiro, a uma administrativa. As pessoas entram no centro de saúde, se não têm o problema dela logo resolvido, e às vezes não é possível, porque nós somos humanos, as pessoas partem logo para a agressividade, para a agressão. Pessoas que aparentemente eram pacíficas, de repente, parece que se alterou ali, mudou um chip qualquer no cérebro delas e agora de repente ficaram agressivas. A gente vai na rua, às vezes vê cada discussão por coisas que não têm pés nem cabeça, mas as pessoas parece que estão a perder um bocadinho a noção da realidade. Ou seja, a nossa mente está a se alterar. E está a se alterar porquê? O pregador também falou nisso. Estamos a ficar cada vez mais superficiais. E o que é isso da superficialidade? Reparem, estamos cada vez mais obsessionados com a imagem. Ontem vocês falavam no maquilhar-se. Estamos cada vez mais obsessionados com a imagem, com a aparência. O que é importante é parecer bonito, parecer bonita, vestir bem, vestir caro, sobretudo, ter coisas caras. Estamos obcecados com isso. E porque estamos obcecados com isso, estamos a perder de vista o que é mais importante. Depois, estamos obcecados com a aparência física. A gente vai aos ginásios e vê lá as pessoas todas a querer ser mais saudáveis, não é verdade? Não, a obsessão é com a imagem corporal. Ou seja, poderia ser com a saúde. Se fosse assim, era ótimo. Porque o exercício físico faz bem à saúde. Devemos fazê-lo, praticá-lo regularmente, verdade. Mas a obsessão não é com a saúde, é com a aparência física. Depois há ainda a obsessão com a tecnologia. Com a tecnologia. Ainda ontem uma colega minha, desculpem, isto andou um bocadinho para trás, ainda ontem uma colega minha estava toda aborrecida lá no serviço porque comprou um telemóvel a semana passada ao filho e esta semana o filho chegou a casa, mãe, saiu um modelo que é melhor que o meu, vamos lá comprá-lo. Vamos, ele nem pede, vamos comprá-lo. Quase que arrasta a mãe para o supermercado para comprar o telemóvel que ainda há uma semana era o melhor do mundo. Agora já não é. Estamos a falar de uma semana. Uma semana. Quando eu vejo estas coisas, queridos jovens, quando eu vejo estas coisas, há uma obsessão com a tecnologia. Será que isto é saudável? A pergunta é para encontrar também a resposta aqui no livro do pregador. Está lá. E o desafio é vocês lerem. Atenção, eu aqui estou apenas a tentar suscitar em vós o desejo de aprofundar isto. Pois o estudo tem que ser feito lá em casa. Depois, insensibilidade para com os outros. Como eu partilhava há bocadinho, as pessoas cada vez estão a ficar mais insensíveis aos outros. Há dias, eu ontem acabei por não vos contar, recebi a tal mensagem que me mandaram pelo telemóvel, pelo WhatsApp. Um vídeo, eu estava no meu trabalho e eu vi o vídeo e aquilo, como de tal maneira, e eu fiquei tão triste, mas tão triste, mas tão triste. O vídeo passava-se numa escola aqui no nosso país, um jovenzinho igual ao Zé António, que estava a ser pontapeado por um outro jovem, vocês devem ter visto também, porque isto tornou-se viral, como hoje se diz. O menino, igual ao Zé António, tinha sido atirado ao chão, estava a levar pontapés, e depois à volta havia uma série a filmar. Jovens a filmar. Eu digo, mas que mundo é este? Onde um jovem vê um que não se pode defender a ser pontapeado e filma. Filma. Mas que mundo é este? O pregador diz, atenção, isto tudo é nada, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Não podemos viver assim, temos que procurar viver de outra forma. E o desafio para vocês é enorme, queridos jovens. Porquê? Porque o nosso mundo atual cada vez está a ser mais influenciado por estas pessoas que têm ideias completamente distorcidas do que é o ser humano, do que é a vida, do que é a condição humana. Cada vez as ideias são mais distorcidas e nós não podemos ir à boleia deles. Não podemos. Os vídeos até nada disso. Nós não podemos ir.
temos que nos posicionar e ser pessoas de causas. Esse é o desafio também para o qual o pregador nos alerta. Ele que tinha abandonado as causas de Deus e dado ouvidos a causas estranhas, diz agora, não. Vou escrever para aconselhar no futuro quem me quiser ler, a perceber qual deve ser o melhor caminho. Finalmente, a insensibilidade para com o planeta, na linha das alterações climáticas. E por último, a insensibilidade pior, que é a insensibilidade para com Deus. Nós, se aceitarmos percorrer um caminho, acabaremos por ficar insensíveis para com o próprio Deus. E isso o pregador alerta-nos, diz, é o mais nada de nada. Ele sentiu, ele também se afastou de Deus, mas quando finalmente faz o caminho ao contrário, tem essa humildade de voltar atrás, ele agora alerta-nos, não deixem Deus, por muitos erros que cometamos, por muitas atitudes menos positivas que possamos ter, não deixemos o nosso Deus. Porque no fundo ele é o garante de que nós poderemos do nada, que às vezes a vida põe diante de nós, passarmos ao tudo que Deus quer pôr diante de nós. E no fundo, essa é a mensagem principal do pregador. Os nada deste mundo, temos que tentar afastar-nos deles, para podermos ir para o estudo deste mundo. O pastor Armenteros fala-nos ainda, conta-nos ainda que alguém um dia lhe perguntou como se poderia tornar um influencer. E depois deu o influencer a quem foi feita a pergunta deu estas respostas. Tens de apelar aos aspectos mais supérfluos da cultura moderna, ou seja, tudo o que for mais superficial, mais básico, que não tenha consistência, é isso que tu tens que falar. Quem vê os vídeos já está a perceber, porque no fundo apela realmente às coisas mais supérfluas. Depois, tens de estimular as emoções mais baixas nas pessoas. Cá estão os pontapés no menino que não se podia defender. Apelar às emoções mais baixas. Depois, tens de vender sensualidade. Quem olhar à nossa volta, jovens, vocês estão aí todos os dias, conseguem perceber melhor do que eu o que isto quer dizer. Depois, as pessoas não gostam de pensar por si mesmas, interessante. Elas gostam de ser alimentadas com ideias rápidas, agradáveis, simples e diretas. E ele até nos diz que Hitler escreveu sobre isto. Hitler, o tal que criou aquela tragédia da Segunda Guerra Mundial. Depois, tens de estar atualizado no tocante às últimas tendências, sejam na área da informação, dos filmes, da moda ou de qualquer outra forma de entretenimento. Lá estava o filho da minha colega a querer ir comprar o telemóvel uma semana depois de ter tido um novo. Portanto, tens de estar atualizado. Ok, o pregador contrapõe-nos com o quê? Que nós realmente temos de estar atualizados. Mas atualizados com o quê? Com a palavra, com a comunhão, com o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida, quem melhor do que Deus nos pode dar? Ninguém. Então temos que nos aproximar de quem, como nós, quer perceber o verdadeiro sentido da vida. Por isso, vocês estarem aqui na igreja é extraordinário e é extremamente importante. Porque é a âncora que vos vai fazer ficar sensíveis a Deus e àqueles que, como vocês, procuram o verdadeiro sentido da vida. E isso é importante. Eu diria mais, importantíssimo. Para concluir, ideias curtas e bruscas também criam emoções fortes nas pessoas, portanto, ou seja, não sei se perceberam que há aqui um elemento comum. Em todas estas frases que o influencer disse sobre como se pode tornar um influencer, ou como alguém se pode tornar um influencer, em todas estas frases que ele disse, há aqui uma ideia-chave, e a ideia-chave é que tem que ser tudo muito curto, tudo muito básico, tudo muito pequenino, coisas grandes, coisas elaboradas, coisas que requeiram pensar, meditar, estudar. Isso não conta para nada. Vocês se forem por aí nunca se vão tornar influencers. Pois, mas onde é que eu posso perceber o verdadeiro sentido da vida? O conflito entre o bem e o mal, as armadilhas que o inimigo... Se eu não estudar, se eu não meditar, se eu não refletir. Estão a perceber? Ou seja, a tendência dos influencers é levar-nos para o curto, e o curto leva para onde? Para o nada, para o vazio. Nada.
Enquanto que Deus quer nos levar para o muito, e o muito leva-nos... Ups, não se magoou? Foi a cadeira que partiu. Magoou-se, irmão? Não magoou, vá lá. Vá lá, graças a Deus. Ou seja, recapitulando, os influencers do mundo querem nos levar para o vazio. Para onde é que levaram os influencers de Salomão? Para a morte. Os sacrifícios. Para onde é que leva Deus? Para a vida. Mas a vida requer estudo, requer reflexão, requer pensar. Não é ir atrás da primeira tendência ou moda que aparece. Pensar, refletir. Por isso, quando o pastor vier aqui pregar, não digam que deixem-no pregar. E quem diz o pastor diz os outros. Nós precisamos pensar. Pensar. E este é o desafio que o pregador traz hoje. É aprendermos a pensar pela nossa cabeça, indo realmente meditar naquilo que realmente nos pode aproximar de Deus, uns dos outros e do verdadeiro sentido da vida, ok? Fica este desafio, está bem? Amanhã cá estaremos, se Deus quiser, para mais um momento. Que o Senhor vos abençoe e vos dê um dia feliz, amanhã, e vos faça, sobretudo, pensar no ficar mais próximo da fonte da vida, que é o nosso Deus. Amém. Muito obrigado, então. Obrigado também ao Zé Pedro por partilhar esta mensagem connosco. Vou convidar-vos a levantarmos para podermos concluir com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, obrigado por nos teres trazido até aqui. Obrigado também, Senhor, por nos alertares e para nos ajudares a perceber que na vida nós precisamos pensar naquilo que tu tens para cada um de nós, naquelas que são as nossas decisões e naquele também que é o nosso testemunho para com aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos por isso, como diz a tua palavra, a sermos fiéis no meio de uma geração corrompida e a podermos partilhar daquele que é o benefício que temos em te conhecer com aqueles que partilham também a sua existência connosco. Te agradecemos pela maneira como continuarás a guiar-nos e a orientar-nos durante esta semana e te agradecemos também por nos levares para os nossos lares com toda a proteção e com toda a segurança na companhia dos teus anjos. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã